E aí, companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo do ensinamento do topógrafo. A pedido do Sr. Matola, hoje vou ensinar como fazer o cálculo do volume. Imagine se a gente tiver uma parcela com 40 metros de comprimento e tiremos deste lado 30 metros de largura. E por sua vez, na parte frontal, nós temos uma estrada que faz o limite da própria parcela. E entretanto, nós ficamos sabendo que no ponto ao lado da estrada temos uma cota de 50 metros. Atenção, é uma cota de 50 metros. Enquanto aqui, na parte final do terreno, nós temos uma cota de 39,30. Okay? Então, não obstante, o que nós devemos fazer é calcular o desnível desta parcela, para depois calcular o volume da pendente desta parcela. Por exemplo, vamos fazer o quê? Vamos ter a idealização mais ou menos do perfil do terreno, onde na parte final do terreno, aqui por exemplo, temos a cota 39,30. Então é o início do nosso triângulo. E na parte inicial, junto à estrada, vocês conseguem ver, no A, é onde nós temos a cota 50. Converse a cota 50. Mas nós precisamos calcular o que é a pendente do terreno. O que vamos fazer? Nós sabemos que daqui até aqui temos 40 metros, que é o comprimento da parcela. E sabemos que daqui até aqui temos 30 metros. Mas nós precisamos do desnível desta linha aqui, do ponto baixo e do ponto alto. É simples. Para calcular o desnível do terreno, o desnível é a partir da cota do ponto A e o ponto A'. Podemos usar a forma seguinte: desnível é igual a A' menos A. Há quem vai perguntar, por que começas com A' e não A? Porque, tomando em conta, ao analisar as cotas, temos uma cota maior, que é 50 metros, e temos uma cota menor. Então, se nós formos a levar a cota menor menos a cota maior, vamos ter uma cota onde desnível negativo. Daí é preciso fazer compensação, que vamos usar a cota maior menos a cota menor, não sendo como conseguimos ver. Então vamos fazer os 50 metros menos 39. Então o desnível do terreno obtido será 10,7 metros, que é a altura existente desse material, dessa nossa parcela. Ok? Imaginemos que esta é a nossa parcela. Então, isso quer dizer, numa distância de 40 metros, teremos um desnível de 10,7 metros. Mas, atenção, dependendo do tipo de cota existente lá. Então, fazemos este tipo de cálculo. Então, já temos o que? O nosso desnível. Imagine que eles nos digam que precisa da inclinação desta rampa. É simples. Podemos usar a mesma forma inicial, visto que a forma inicial diz que dx percentagem, ou podia ser inclinação em percentagem, é igual ao desnível do terreno sobre a distância do terreno. Ok? O desnível ou a inclinação do terreno, esta rampa aqui, essa inclinação deste ponto, este ângulo existente aqui, daqui para aqui, qual é a sua percentagem? Então, tendo esta fórmula, inclinação igual a desnível sobre o terreno, podemos calcular a nossa pendente. Vamos dizer, o desnível, sabemos que o desnível é 10,70.
e a distância é 40 metros. Então, fazendo contas disso é igual a 0,1168. Como sabemos que a inclinação é igual a desnível sobre a distância do terreno, e sabemos nós que o desnível do terreno é igual a 10,70 metros, mas que a sua distância é de 40 metros. Então é simples. Nessa operação podemos cortar o metro por metro. Então isso quer dizer é igual a 0,118 sem unidade. Nós já eliminamos a nossa unidade de medição. Agora, por este valor ser um valor apenas ambíguo, sem unidade de medição, nós precisamos calcular isso em percentagem, mas sabemos que o cálculo percentual é igual a desnível do terreno a dividir por distância vezes o 100%. Então, vamos usar esta inclinação, que nós já temos 0,118, vezes 100. E usando esse pensamento, vamos fazer o mesmo, multiplicar por este valor, e vamos ter o quê? 11,18% de quê? De inclinação deste terreno. Então, isso quer dizer que esse terreno tem uma pendente de 11,18. E não obstante, sabemos também que se o ponto B é o ponto mais baixo do terreno e o ponto A, do A' nesse caso, é o ponto mais alto, também podemos fazer a prolongação da sua cota. Podemos nivelar o terreno do modo que viemos até este ponto. Ok? A este ponto também é igual a 10,70. Por quê? Porque deste lado também é igual a 10,70. E sabemos que se esta distância de baixo aqui é deste. Se esta distância é igual a 40, então 40 metros, então aqui em cima também nós teremos a distância igual a 40 metros. Agora, imaginemos que nós precisamos calcular o volume do material a repor deste lado. Ou nos façam uma pergunta e pretendemos calcular o valor de corte deste terreno, ou o valor de aterro deste terreno. Como faremos o cálculo? É simples. Para calcular o corte, aqui teremos o aterro, mas aqui teremos o corte. É simples, podemos usar a velha guarda. Mas nós sabemos que a área do triângulo é igual à base vezes a altura, a dividir por 2. Qual é a base que nós temos neste triângulo? Temos 40 metros. A nossa base é 40 metros. E qual é a altura que nós temos neste triângulo? É de 10,70 metros. Tudo está em metros. Agora, a nossa área do triângulo vai ser o produto desses dois valores. E o resultado deste produto teremos 420 metros quadrados. Por quê? Porque adicionamos este mais este. Há quem pode perguntar por que desses dois, o produto desses dois temos o quadrado? Porque imaginamos que aqui temos um 1 e aqui temos um 1. Então mantemos a base. É aquela regra de matemática, onde temos a base idêntica e expoentes idênticos. Podemos manter, imaginemos que temos 1, neste caso diremos igual a, mantemos a base e adicionamos o que? O expoente. Então é o mesmo que acontece aqui, mantivemos a base e adicionamos o expoente, por isso que tivemos os 420 metros quadrados. E sendo assim, sabemos que
o 220 metros ao quadrado resulta do produto desses. E essa regra é a mesma usada aqui, de bases iguais, ou expoentes iguais, ou mesmo expoente. Então, mantém-se a base e adiciona-se o expoente. É por isso que aqui mantivemos a base e adicionamos o expoente, por isso que tivemos tal. Mas não obstante, nós precisamos calcular o volume de corte ou o volume de aterro. Lembrando que quando se trata do volume de corte, não tem uma especialidade quando se trata do volume de aterro. Por quê? Quando se trata do volume de aterro, é preciso também calcular contando com o empolamento. O empolamento também é verificado dependendo do tipo de material usado para aterro. Ok? Por exemplo, neste resultado pediram-nos que a gente calculasse o volume do corte desta parcela, desta pendente dos 40 metros de distância e 10,7 de desnível. É simples, porque o volume é igual ao comprimento, a área vezes o desnível. Okay? Qual é o desnível pretendido? Este desnível aqui. Então, nós queremos calcular o que? A área. Primeiro calculamos a área de forma plana e depois vamos calcular o volume. Então, temos aqui a área vezes, ou também pode ser área vezes altura. Ok? E sendo assim, tomando em conta os dados fornecidos aqui, a área calculou-se através de quê? Da base vezes a altura. Agora, nós temos a área, então vamos dizer, a área é igual a 420 metros quadrados vezes a altura. 420 metros ao quadrado vezes 10,70 metros. Então, esta é a fórmula para calcular o volume de corte desta área aqui. Fazendo esta operação, temos daí o 428 metros ao quadrado vezes 10,70 metros. Teremos um volume igual, tem que ser o volume do corte do triângulo, o volume do triângulo do corte, sei lá. Então, este é o volume do material por remover. E daí, por ter este volume, 4.579,6 metros cúbicos, nós precisamos calcular o número de caminhões por usar. Tomando em conta que nós estamos a trabalhar com caminhões de 18 metros cúbicos, podemos usar essa seguinte operação. Um caminhão está para 18 metros cúbicos e nós temos 4.579 metros cúbicos. Quantos caminhões vamos usar?